Se você acha que para entrar na área de programação você precisa ser bom de matemática, talvez você esteja certo, mas só se você entrar nas áreas bem específicas que eu vou falar aqui, que de fato necessitam que você saiba bastante matemática e use bastante matemática no seu dia a dia. Porém, a grande maioria das vagas não precisa que você saiba tanta matemática assim, e é sobre essas duas áreas que eu quero falar aqui nesse vídeo para que você entenda exatamente onde você deve se encaixar na área de programação. Se você quer saber se você precisa ser bom de matemática para entrar na área de programação e de fato ganhar dinheiro com isso, primeiro eu quero que você entenda quem sou eu e qual que foi minha experiência com matemática e ganhar dinheiro e entrar na área de programação. Meu nome é Jonathan, eu já trabalho com a área de programação há mais de 6 anos, mais de 7 anos agora na verdade, e eu não me considero bom de matemática. Eu até pedi pro meu irmão para poder falar o que ele acha do meu nível de matemática. O Jonathan? Bom de matemática? Não sei se é tanto assim não, mas tudo bem. Eu nunca me considerei muito bom de matemática e mesmo assim eu consegui entrar na área de programação e cheguei a salário de até 10 mil reais, na verdade $2.500, que daria mais ou menos 12 mil reais na cotação de hoje. Então assim, eu sei que dá pra você entrar na área de programação mesmo não se considerando bom na área de matemática, só que existem sim áreas na área de programação que precisam que você saiba de matemática. Então vamos aqui na minha tela, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Eu vou abrir aqui a ferramenta mais complexa do Windows, que é o Notepad. Nós vamos falar então sobre esse tema aqui, que é o seguinte. Eu preciso ser bom de matemática para programar? Pessoal, tem que começar mandando real para você, tá? Inclusive, essa dúvida aqui de qual é o mínimo que eu preciso saber para entrar na área de programação foi enviada lá no meu canal, no meu grupo do Telegram, que eu tenho exclusivo de inscritos. Eles mandaram essa pergunta e eu tô respondendo aqui para vocês. Então, se você quer participar do Telegram oficial do canal e estar participando de coisas como essa, entre aqui no link, vai estar na descrição. É só entrar no meu canal oficial do Telegram. Preciso mandar a real, tá? A verdade é o seguinte, você precisa saber do básico. Você precisa saber do básico. Como assim? Poxa, se você não sabe fazer nem multiplicação, adição, subtração e divisão, não tem como você entrar na área de programação ainda. Você precisa aprender o básico. Se você tentar entrar na área de programação sem saber fazer isso, é tipo tentar pedalar sem saber equilibrar na bicicleta. Você vai cair e não vai dar certo. Então, você tem que saber o básico. Eu acho que isso aqui já é óbvio, mas eu deixo eu falar, né? Porque tem coisas que parece que se a gente não falar, as pessoas vão me xingar aqui depois. Só que assim, pessoal, mesmo que você saiba o básico, você tem que entender que você tem que escolher a área certa, porque de fato, tá, existem áreas dentro da programação que usam de fato mais matemática. Quais são essas áreas? E eu vou falar para você evitar essas áreas? Não vou falar para você evitar, porque tem uma estratégia para você aprender e conseguir resolver problemas complexos, que eu também já vou falar aqui ainda nesse vídeo. Mas existe de fato áreas que usam mais matemática e você precisa saber quais são essas para que você tome uma decisão inteligente aí. A primeira área que eu vou falar aqui, pessoal, é o seguinte, desenvolvimento de jogos, tá? Desenvolvimento de jogos com certeza usa bastante matemática e o motivo pelo qual eles usam bastante matemática é isso aqui, pessoal. Nós temos um uso muito forte, tá, dentro da área de desenvolvimento de jogos, de física e gráficos 3D. Se você já tentou em algum momento da sua vida tentar criar um jogo, tá, seja através de gráficos 3D, e quando eu falo gráficos 3D, eu não tô falando de você modelar, tá, de você fazer modelagem 3D, que é diferente, é uma outra área que não tem nada a ver com programação, tá? Tem um pouco, na verdade, mas não é diretamente o foco, modelagem 3D. Você usa programas para poder fazer essa parte. Então não é tanto essa parte, mas para que você modele, por exemplo, colisão de objetos um com o outro, para que você programe, por exemplo, eventos de, por exemplo, chuva. A chuva tem que cair numa certa velocidade, cair, interagir com a colisão de outro objeto, passar sobre esse objeto, tem a velocidade, tem o peso. É muita física que você teria que aprender só para conseguir entender os conceitos que são utilizados dentro da física de jogos. O movimento de um personagem com a câmera 3D para cima, para baixo, no raio X, no raio Y, e aí você tem a raio Z também, tem várias questões que você tem que saber dentro da área de desenvolvimento de jogos que exige de fato, tá, mais matemática. Isso quer dizer que seria impossível para alguém que se considera hoje ruim de matemática, ou alguém que não sabe os conceitos de física hoje, seria impossível você entrar nessa área? Não, porque eu já vou falar para vocês aqui a estratégia, né? Daqui a pouco eu já vou mostrar a estratégia que eu uso para aprender conceitos mais complexos. Mas antes disso, deixa eu falar aqui qual é a outra área, tá? A outra área que usa muito matemática é a área de Machine Learning e AI e Data Science. AI é a inteligência artificial e não é inteligência artificial onde você vai no chat GPT, faz uma pergunta, isso não é desenvolver inteligência artificial, isso é usar a inteligência artificial, o que é muito diferente de criar, tá? Criação e utilização são mundos totalmente diferentes. Nós estamos hoje praticamente só usando a inteligência artificial. Quem está criando a inteligência artificial é o pessoal, por exemplo, que trabalha lá na OpenAI, os desenvolvedores que trabalham dentro da OpenAI, eles de fato estão criando códigos para estar otimizando a inteligência artificial. Então, para você que quer trabalhar na criação de inteligência artificial, de fato, você tem que usar bastante matemática. E que tipo de matemática específica, tá? E claro, isso aqui também englobaria Data Science, tá? Que é a ciência de dados.
que basicamente é você trabalhar com uma quantidade gigantesca de dados, e claro, Machine Learning, que está muito relacionado, que é aprendizado de máquina, que está muito relacionado aí à inteligência artificial. E quais tipos de matemática você teria que usar nessa área? Basicamente, você teria que aprender aí a utilizar estatística, probabilidade, álgebra linear, cálculo, e aqui apenas uma lista específica, e aqui eu tenho apenas uma lista bem genérica, tá? Isso porque dependendo da área que você entrar, você tem outros tipos específicos ali de matemática, que não faz nem sentido eu tentar listar tudo aqui para desempenhar um bom papel dentro dessas áreas. A estatística e probabilidade é super usada, principalmente aqui dentro da área de Machine Learning e Inteligência Artificial, na verdade toda a área de Data Science, né, onde você tem que entender o que um bloco, né, uma quantidade gigantesca de dados, de fato significa. Se eu chego para você e te entrego um bloco com 300 mil entradas de comportamentos humanos e você tem que entender qual é a correlação, por exemplo, de quando a pessoa aperta a mão dela, aperta a mão de uma outra, qual seria ali o resultado na percepção de outra pessoa com base em reações que foram gravadas. Tem lá como se fosse 2 blocos ali de dados gigantescos com ações e reações. Ações e reações. Aí você tem que criar a correlação desses dados. A correlação desses dados se dá de qual forma? Através da probabilidade e estatística. Você faz cálculos para poder tentar prever o que será, qual será a reação ou qual será o comportamento esperado nesses casos. E isso envolve fazer bastante cálculo e bastante matemática. Então essas são áreas que eu recomendaria você entrar, principalmente se você gosta de matemática, gosta de fazer bastante cálculo e gosta de aprender sobre esses temas aqui. Porque se você gosta, você vai estar muito bem, senão você vai ficar mais batendo cabeça e passando raiva do que de fato se divertindo e fazendo um bom trabalho, tá? Então não recomendo aí para você que não gosta. E, inclusive foi um dos motivos que eu acabei desistindo dessas áreas aqui, porque eu de fato, assim, eu gosto de usar matemática, mas não extremamente, as matemáticas, os cálculos extremamente complexos, tá? Não é algo que me atrai, não é algo que me interessa, então eu acredito que não vou fazer um bom trabalho, então não trabalho com essas áreas. Então deixa eu falar para vocês aqui agora sobre quais áreas da programação que usam principalmente uma matemática mais simples, e de fato aí foi uma dessas áreas aqui que eu escolhi para trabalhar, porque eu me identifico melhor com essa aqui. E na sequência, pessoal, eu já vou falar com vocês também sobre os enganos comuns, tá? Que os iniciantes costumam ter e como resolver isso também. Então vamos falar aqui das áreas que usam principalmente a matemática mais simples, para que você possa escolher uma dessas aqui, como eu fiz. Então a primeira área para pessoas que querem trabalhar na área de programação e que querem usar menos matemática ou matemática mais simples é o desenvolvimento web front-end, tá? O que é o desenvolvimento web front-end? É basicamente a pessoa que cria sites e aí você usa HTML, CSS e JavaScript, tá? Dentro da área de desenvolvimento web, você não costuma usar tanto a matemática complexa, tá, pessoal? O que eu considero matemática complexa? Física, estatística, probabilidade, principalmente essas daqui, tá? Então aqui você vai usar principalmente matemática simples, que eu falei no início lá, multiplicação, divisão, uma equação mais básica, tá? Coisas que você consegue aprender caso necessário. Então não é algo extremamente complexo. Eu conheço várias pessoas que não se consideram tão boas assim de matemática e mesmo assim conseguem trabalhar tranquilamente, ganhar bons salários estando dentro da área de desenvolvimento web front-end. E aqui tem a outra área que inclusive foi a área que eu escolhi para trabalhar, que é desenvolvimento web back-end. O desenvolvimento web back-end é a área onde você basicamente desenvolve programas aplicativos para a web, ou seja, sistemas que estão acessíveis através de um link. E normalmente esses sistemas são sistemas de gestão, eles estão fazendo algum tipo de organização de tarefa, de trabalho, de serviço, de pessoas, de estoque, de produtos. Eles normalmente não envolvem uma matemática complexa. É raro você ver aí um sistema que vai estar usando uma probabilidade, uma estatística complexa dentro de um sistema back-end, tá? Na maioria das vezes, na maioria dos casos, um desenvolvimento web back-end, você não precisa saber uma matemática tão complexa. Tanto que eu trabalhei basicamente toda a minha carreira aqui, uma mistura de back-end. Na verdade, eu fui mais um full stack, eu trabalhava um pouco com front-end, mas principalmente eu foquei na área de back-end, tá? Que é onde eu trabalhei com criação de sistemas, onde eles não necessitavam de usar uma matemática complexa. Então, mesmo fazendo isso, eu consegui começar ganhando 1.350, se eu não me engano. Depois fui para 2.500, com os benefícios ficavam ali uns 3.000. E na sequência, peguei também, trabalhei por fora como freelancer, trabalhei como PJ alguns meses também, então são salários que vão por hora ali, e também cheguei a trabalhar contratado depois por uma empresa multinacional, ganhando $2.500, que na época dava 10 mil, hoje deve estar dando aí uns 12 mil reais, ou seja, dá para você ganhar muito dinheiro, mesmo trabalhando só com back-end, desenvolvimento web back-end, e não tendo uma matemática muito boa, é super tranquilo, tá? E aí tem aqui a outra área também,
que é onde você une essas duas áreas, que é o desenvolvimento full stack, onde você basicamente trabalha com o front-end e o back-end junto em um único cargo, certo? Você exerce aqui as duas funções de back-end e front-end, então você une as duas funções que de fato não precisam aí tanta matemática assim. Tem também o desenvolvimento app para mobile, então basicamente criação de qualquer tipo de aplicativo para celular, tablet, qualquer dispositivo mobile, ou seja, dispositivo móvel, ou seja, o que não é um computador que fica preso na sua mesa é um dispositivo móvel. Então aplicativos de forma geral não costumam incluir tanta matemática, a não ser que você esteja criando um aplicativo de machine learning, um aplicativo de data science, de AI, ou desenvolvendo um jogo, né, para celular. Aí sim você vai usar muita matemática. Por isso, se você pega qualquer outro tipo de aplicação que não é um jogo e que não é de machine learning, não costuma usar tanta matemática complexa assim, tá? Então, desde que você evite essas áreas dentro da área de desenvolvimento de aplicativos, você costuma não ter que usar tanta matemática assim. Uma outra área que é muito interessante, que eu gosto bastante, já usei bastante, trabalhei bastante também com ela, foi a automação. A automação é uma área onde você, de fato, não precisa usar tanta matemática assim. Basicamente, você tem que entender como o processo funciona, entender quais bibliotecas são utilizadas para fazer aquele tipo de automação, seja na web, seja no seu desktop, seja dentro de um script, o que for, uma pasta. Você não costuma ter que usar matemática complexa, basta que você entenda o processo e crie desenvolvimento. Inclusive, dentro dessa área de automação, existe uma área também que é como se fosse um outro nome que ela é bem conhecida, né? Que é analista de qualidade, tá? Que está dentro da área de automação, que é basicamente a pessoa que trabalha com engenharia de testes. É um nome muito complexo para falar que você vai estar automatizando processos usando automação. Então, basicamente, se você entra ali, tem um sistema que foi criado por outras pessoas e você quer saber que ele continuar funcionando, mesmo quando novas versões forem lançadas, você cria ali automações que rodam sempre que uma nova versão for subida, e aí você consegue ter certeza que o seu sistema continua funcionando mesmo com atualizações. E eu vou colocar aqui algumas outras áreas para a gente poder passar um pouco mais rápido, que é o seguinte. Basicamente, tá? Se você trabalha com desenvolvimento para desktop, gerente de projetos, analista de sistemas, especialista em segurança cibernética, menos a área de criptografia, tá? A área de criptografia, de fato, usa bastante matemática, porque se você já estudou sobre criptografia, você vai perceber que é um tema que usa muita matemática. Então, desde que você fique dentro dessas áreas aqui, desenvolvimento para desktop, administração de sistemas e redes, gerente de projetos, um analista de sistemas e especialista em segurança cibernética, com exceção da área de criptografia, você não vai estar usando tanta matemática assim, tá? Mas, mesmo que você tenha esse medo de, poxa, eu vou usar muita matemática, pessoal, você tem que entender aqui qual é o engano, tá? Quais são os enganos e os erros comuns, as percepções comuns que os iniciantes têm, que é o seguinte. Eles acham, a dúvida mais comum que eu vejo é isso aqui, pessoal. Jonathan, mas eu vou resolver problemas muito complexos. Sim, é possível você resolver problemas complexos, mas você tem que entender uma coisa. Independente se você vai trabalhar com essas áreas que usam pouca matemática ou com as áreas que usam muita matemática, você precisa entender, pessoal, o seguinte, ó. Isso aqui, ó. Você nunca irá resolver um problema gigantesco em uma sentada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você nunca vai sentar no computador e tentar resolver um problema gigantesco em um dia. Ninguém vai chegar para você e falar, ok, eu preciso que você sente agora e nas próximas 8 horas decida exatamente como a gente vai fazer a gestão de estoque de todas as lojas do Avan, que é uma rede de lojas gigantesca no Brasil. Ninguém vai chegar e pedir que você resolva isso em uma sentada apenas. Porque, normalmente, pessoal, se você pegar qualquer coisa, tá? Que você encontrar, você normalmente tem que fazer isso aqui, ó. Você tem que quebrar aquele problema, tá? Gigante em um problema menor. E se você pode, você com certeza irá resolver esse problema menor. Ou seja, se você tem um problema gigantesco e você vai quebrando ele em pequenos pedaços, você vai perceber que de fato ele é um problema resolvível. E para finalizar, pessoal, o que você realmente precisa saber, independente da área, é o seguinte: é saber resolver problemas. E como você aprende a resolver problemas? Você aprende lógica de programação, tá? Na verdade, é apenas lógica mesmo, tá? Mas eu estou usando lógica já aplicada à programação, porque assim você já aprende lógica de ser capaz de analisar algo e criar uma solução para aquilo, e depois alinhado à programação, para que você de fato crie uma solução técnica para resolver aquele problema. E o mais interessante é que eu tenho um curso de lógica de programação totalmente gratuito aqui no canal do YouTube. Eu vou deixar para vocês o link aqui na descrição e aqui nos cards para que vocês comecem hoje a aprender lógica de programação e ser capaz de resolver problemas do zero, pessoal. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo. E se esse vídeo te ajudou de qualquer forma também, deixa um comentário, porque assim você consegue me ajudar da forma que eu te ajudei, tá bom? Um grande abraço e eu vejo você na próxima.